Galera, acho que a gente está ao vivo. Acho que estamos ao vivo, sim. Estamos ao vivo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vão entrando que eu vou interagindo com vocês. Eu tô com uma tela aqui do lado. Eu vou estar aqui falando com vocês. Eu vou estar vendo vocês interagirem aqui comigo. Então, é isso aí. Tudo bem, galera? Boa tarde. Bem-vindos a mais uma live. Tô esperando a galera entrar. Vamos ver quem vai entrando, se alguém for entrar. Eu acho que a gente já tá online. Só esperar a galera entrar. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Felipe, filho da pastora Cláudia, do pastor Fred, missionário do ID. E tô aqui hoje para compartilhar com vocês uma palavra. Boa, beleza. Minha mãe já entrou, tá aqui comigo. Tô vendo aqui no lado, então conforme vocês vão entrando, galera, vão falando comigo, vão dando um oi, que eu vou vendo quem tá falando comigo. Eu tô aqui olhando pra vocês, mas sempre que eu estiver olhando pro lado, é porque eu tô olhando o que vocês estão escrevendo. Minha mãe mandou Deus abençoe. Muito obrigado, mãe. Se derem problema também, me avisem aqui, vê como tá o áudio, como é que tá o vídeo. Fala, Rejane, tudo bem? Tamo aí, então é isso aí. Me digam como tá o áudio, como tá o vídeo, se tá tudo bem, se tá tudo mal, como é que tá, se tá bom, se eu posso continuar. Se eu estiver falando muito rápido também, que às vezes eu me empolgo, vocês podem botar aqui no comentário. Ah, fala mais devagar, que às vezes tem isso também. Então podem ir falando comigo aqui, tá? Que eu vou estar aqui olhando e respondendo vocês. Então, galera, como eu falei, meu nome é Matheus Felipe, sou missionário do ID, da Missão ID, e filho do pastor Fred, da pastora Cláudia Guimarães. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a seguinte palavra. A palavra é a covardia no corpo de Cristo. Como ser luz em tempos de apostasia. Bom, então vou esperar mais alguns minutinhos, só para deixar a galera entrar. E a galera tá entrando. Oi, Rosane, Carla, tudo bem, gente? Eu não sei porque eu tô com algum problema que eu não consigo ver quantas pessoas tem online. Não sei por causa de quê. Mas é isso aí. Tá vendo? Eu tô vendo aqui, não consigo ver por quê que eu não consigo ver. Mas tudo bem. Vocês estão falando, eu tô vendo. Então, vamos lá, galera. Eu vou falar hoje sobre esse tema. A covardia no corpo de Cristo. Sendo luz em tempos de apostasia. Bom, vamos começar então, né? Bom, para começar, o que é apostasia? Bom, apostasia é o abandono da fé, é o esfriamento dos corações. Então, quando eu falo sobre esse tema, covardia no corpo de Cristo, sendo luz em tempos de apostasia, é uma pregação sobre os dias de hoje, sobre o contraste da Igreja de Cristo nos dias de hoje. Porque a gente pode ver que a gente vive num momento onde há apostasia, onde muitos abandonam a fé, onde a gente percebe esfriamento nos corações, onde por todo lado nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, somos bombardeados com sofismas, com dogmas, com doutrinas, com coisas que vão contra a nossa fé, vão contra Cristo Jesus. E o tempo inteiro a igreja é atacada, o corpo de Cristo é atacado com essas coisas. E nós somos bombardeados o tempo inteiro. E quando a gente começa a ser um contraste, e quando a gente começa a pregar o Evangelho, quando começamos a falar do Evangelho de Cristo, somos taxados de intolerantes, somos taxados de radicais, somos taxados de muitas outras coisas porque a galera está indo contra o Evangelho de Cristo. Então tudo que eu falo do Evangelho de Cristo, eles vão contra mim. Então, o tempo todo, somos bombardeados por questões que nos fazem perder a essência do Evangelho. Se pregamos a palavra com um pouco mais de convicção, se eu prego a palavra com certeza no que eu estou falando, as pessoas me taxam de intolerante. Às vezes, até alguns membros do corpo de Cristo vão te taxar como intolerante, se você pregar com convicção a palavra de Cristo. E vamos lá, vocês benção, lindo da vovó. Obrigado, vó. Então, por causa dessas coisas, a gente acaba sendo taxado. E isso faz com que a gente perca
a nossa essência no evangelho. Por quê? Porque se eu começo a pregar o evangelho e o tempo inteiro eu começo a encontrar barreiras no que eu prego, barreiras no que eu vivo, e o tempo inteiro eu sou bombardeado e eu não tenho a minha fé baseada na palavra de Cristo, eu começo a perder essa essência e começo a modificar o meu discurso. Muitas vezes eu começo a modificar o discurso para que o evangelho de Cristo não vá de encontro a esses sofismas e dogmas que as pessoas lá fora estão dizendo e não choque um com o outro para que isso não me afete. Eu começo a passar a agradar essas pessoas indo em áreas seguras do evangelho, como se o evangelho tivesse áreas seguras. Eu começo a escolher o que falar do evangelho só para não desagradar essas pessoas, para que eu não sofra esse tipo de bombardeio, eu não sofra esse tipo de perseguição, eu não sofra com as pessoas indo contra mim. Então a gente começa a ser rasos no evangelho. Em vez de nos aprofundarmos no evangelho, em vez de eu ensinar o evangelho como ele deve ser ensinado, arrependimento de pecados, salvação em Cristo Jesus, graça e sacrifício de Cristo, eu começo a diminuir o evangelho ao que ele realmente é, para que eu não vá de encontro ao mundo e não receba retaliação. Então, com medo dessa retaliação, eu começo a diminuir o evangelho do que ele realmente é. Parece que hoje em dia a gente começa a ter receio de pregar a palavra de Cristo. A gente tem receio de se posicionar em Cristo Jesus e de enfrentar o mundo lá fora. A gente começa a ser contaminado com filosofias humanas. A gente começa a ser contaminado com sofismas, com ideias que são erradas, porque nós temos medo de se aprofundar no evangelho, e por não conhecer o evangelho, não conhecer a Cristo Jesus, a gente é levado por essas filosofias humanas que deturpam o evangelho de Cristo. Então, eu começo a enxertar filosofias humanas dentro da minha pregação, para que minha pregação comece a ser morna e agrade todo mundo, e não seja confrontativa, eu acho que essa palavra, que não confronte mais o pecado, mas que a pessoa possa ouvir e continuar do jeito que ela está. Porque eu não tenho mais coragem e nem sei como pregar a Cristo, porque eu não tenho minha base. Eu mudo meu discurso, eu começo a diminuir. Então, eu começo a pensar, bom, se eu pregar sobre pecado, eu não vou ter mais amigos. Se eu pregar sobre arrependimento, minha igreja fica vazia. Se na célula eu falar sobre arrependimento de obras mortas, algumas pessoas não vão nem entender o que são obras mortas. Sendo que isso é a base do evangelho. Isso é o primeiro passo do evangelho. E não é algo profundo, é o raso. Para você ver como nós temos diminuído a nossa palavra, a nossa pregação, com medo do que os outros vão pensar. A gente acaba falando de assuntos específicos, evitando os assuntos, moldando o evangelho à nossa cara, à nossa imagem, não a de Cristo. A gente começa a moldar o evangelho para agradar esse tipo de pessoa e não confrontar o pecado, para que haja uma salvação e libertação em Cristo Jesus. Mas para que não haja conflito comigo e essas pessoas, porque o que me interessa é o meu nome, não de Cristo. E é por isso que a gente acaba errando. Deixa eu ver o que estão falando aí. Amém. Fala, gente. Obrigado, Sandra, minha mãe. Tamo aí. Vamos continuar então. Então eu começo a ser deixado, a ser levado pelos que os outros falam e dizem. Então eu começo a ficar meio que em cima do muro. Porque de um lado eu não me aprofundo no evangelho, não conheço a Cristo como deveria, e do outro o mundo me bombardeia com o que eles acham que é certo, e eu não sei como agir. O que eu faço? Eu não faço, eu não falo, eu não participo. Porque o mundo, a doutrina deles, o que eles falam, as filosofias dele, o tempo inteiro é jogado na nossa cara. E se eu não tenho conhecimento de Cristo e não me aprofundo no evangelho, eu não vou saber como reagir. Porque o tempo inteiro nós somos expostos à ideologia de gênero. O tempo inteiro nós somos expostos à pedofilia em forma de arte. O tempo inteiro somos expostos à cultura gay, o homossexualismo, o aborto. Esses são assuntos que o tempo inteiro a igreja é bombardeada.
E muitos são levados a esses assuntos e até concordam com alguns assuntos porque não sabem o que dizer, o que falar, porque não conhecem a Cristo e nem a palavra. Ou muitas vezes preferem não falar disso porque sabe, se falar, vai sofrer retaliação. Agora, vamos abrir a Bíblia, né? Porque o que adianta eu falar para vocês tudo isso e não abrir a palavra? Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é Gálatas 1:10. Vamos lá. Gálatas 1:10 diz assim, eu tô abrindo aqui, galera, porque o computador é mais fácil. Eu queria muito ter uma Bíblia aqui, mas é mais rápido, então vamos lá. Gálatas 1:10 diz assim, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Ele fala o seguinte, o que estou procurando eu agora? O que eu quero com a minha vida? Eu quero agradar aos homens ou agradar a Deus? O que eu procuro com a minha pregação? O que eu procuro com o meu viver em Cristo? Porque se eu vivo a Cristo, eu vivo para Cristo. Agora, se eu vivo para Cristo, o que eu procuro? Agradar a Cristo com a minha vida ou agradar aos homens? Aí Paulo termina. Porque se eu estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Ponto. Não tem discussão. A Bíblia é bem clara. Vamos ver aqui. Opa, o Cássio, meu sogro tá aí, minha namorada Luciana, Liliane, Cris. Valeu, gente. Muito obrigado. Só chegando. Vamos lá. Então, Paulo é bem enfático aqui. Ele fala o seguinte, se eu agrado aos homens, eu não sou servo de Cristo. Eu não tenho que me interessar com o que os homens falam, mas tem que me interessar com o que Cristo quer de mim e o que eu vou passar de Cristo para as pessoas. Eu tenho que me preocupar em ser usado e não usar. Entendeu? Eu quero que Cristo me use e não eu usar a Cristo para o meu próprio interesse e bem. Então, como eu falei, a gente começa a deixar de lado certos assuntos, porque a gente sabe que esses assuntos são assuntos polêmicos. Polêmicos porque as pessoas que acham polêmicas não conseguem lidar com esses assuntos porque não tem base. Pedofilia, homossexualismo, ideologia de gênero, aborto, são assuntos polêmicos para as pessoas que não têm Cristo como base. Porque a Bíblia é bem clara quanto a todos esses assuntos. E nós temos que entender que esses assuntos estão ligados a um só. Todos nós somos pecadores. Só que as pessoas esquecem desse foco principal em nós e começam a dar, no pecado, e começam a dar foco em nós. E por isso que esses assuntos assim são polêmicos, as pessoas fogem. Porque elas inverteram o evangelho. E qual é a base do evangelho? A base do evangelho é uma só. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um ponto. Todos nós somos pecadores. Ponto. Mas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então as pessoas começam a pegar só as partes do vida eterna, só a parte do graça, porque Deus amou o mundo, e esquece de falar que nós somos pecadores, nós estamos destituídos da glória de Deus. O Senhor enviou o seu único filho à terra para que seu sacrifício pudesse nos redimir do nosso pecado e que através desse sacrifício eu pudesse me achegar à glória de Deus. Só que para que eu entenda que eu sou amado a esse ponto, para que eu entenda que Deus se sacrificou por mim, eu tenho que entender que antes disso, eu sou pecador. Do que adianta falar para mim que Deus é amor se eu não entendo por que Ele me ama, por que Ele se entregou? Ele se entregou por mim porque eu sou pecador. E esse assunto a gente não fala, a gente evita. Mas esse assunto é a base. Todos nós somos pecadores. E o Senhor morreu numa cruz por nós. Então, enquanto o mundo lá fora ensina nossos filhos que eles podem decidir se é homem ou se é mulher, se eles podem decidir se gênero existe ou não, se lá fora, enquanto pedófilos ficam nus em apresentações artísticas com criança passando a mão, se lá fora os adolescentes são ensinados, os jovens são ensinados que não é errado se te faz feliz, e lá fora os adultos cada vez estão mais infantis, mais banais, sem se preocupar com a integridade, eu vou me preocupar em falar do pecado? Eu vou ter receio de pregar o evangelho?
Lá fora, o mundo não tem receio de jogar na nossa cara tudo isso para nossas crianças, nossos filhos e os adultos por aí. O mundo não está preocupado se você está pronto ou não. Ele está jogando na sua cara. E eu, como igreja, vou ficar preocupado em falar sobre pecado? Enquanto as crianças aprendem que com 3 anos ela pode escolher se ela é homem ou mulher, e eu vou ter receio de falar porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus? Entende onde eu quero chegar? Então, beleza. Vamos lá. A gente começa a não tocar nesse assunto e só tocar um único assunto: amor e graça. Não que amor e graça seja errado, mas amor e graça existem porque nós somos pecadores. Pela graça de Cristo fomos salvos. Isso não vem de nós, vem de Cristo, para que eu não seja glorificado, para que eu não seja glorificado, mas só Cristo seja glorificado. Então a graça e o amor de Cristo existem para mim porque Ele me ama, para me resgatar da morte eterna, porque eu sou um pecador. Então nós não temos que deixar que assuntos como graça, sem responsabilidade, ou amor de Cristo fora de contexto, atuem na igreja de modo que faça que a gente esqueça do pecado. Vamos lá então. Porque muitas vezes a gente tem medo disso, medo de falar do pecado, medo de falar dessas coisas, porque vamos ser taxados e começamos a sofrer perseguição. Como eu já falei, a sociedade começa a tratar a gente como radicais, como malucos, como errados. E às vezes até o próprio corpo de Cristo, nossos irmãos em Cristo, começam a nos taxar como radicais porque não conhecem a Bíblia. Se você é um pouco mais enfático na palavra e mostra na palavra que ele está errado, ele pega um versículo, um texto fora de contexto para tentar explicar o pecado dele. Só que, gente, não tem como justificar pecado. Pecado é pecado, entendeu? Não tem como querer justificar. A Bíblia é clara. O pecado separou a gente de Deus. E o sacrifício de Cristo faz que a gente volte à glória de Deus. Se reúna com Ele e vive eternamente com Cristo. Beleza. Só que aí entra um ponto. Eu tenho que começar a não ter mais medo disso. E o nosso medo, pelo menos aqui no Brasil, não é nem medo de morte. Porque muitos dos nossos irmãos do mundo afora, como o próprio Rafael e o Paulo, que são missionários, que já falaram aqui no ID, eles sofrem perseguições até a morte. Eles, falando de Cristo numa região como a Jordânia, eles podem chegar a sofrer morte por causa disso. A gente sofre é perseguição. A gente sofre é injúria. Mas nunca a morte. E mesmo assim a gente tem medo de se posicionar em Cristo. Medo da posição que isso vai nos levar, da retaliação que vamos receber. Então a gente tem que começar a se preocupar e não o que os outros vão pensar de mim e nem o que eu vou sofrer. Mas começar a pensar o seguinte: será que eu estou sofrendo o suficiente por Cristo? Será que o que eu estou fazendo é o suficiente para Cristo? Porque se eu não estou sofrendo e eu não estou sendo retalhado, será que a minha pregação tem sido a verdadeira? Será que o que eu estou falando é realmente o Evangelho? É isso que a gente tem que começar a se preocupar. Então, eu já digo de antemão, e a Bíblia é clara quanto a isso: a gente vai sofrer perseguição, a gente vai sofrer injúria, a gente vai sofrer aflição. Em nenhum momento a Bíblia diz que a gente não vai sofrer, pelo contrário, a Bíblia já nos ensina a suportar isso, porque isso é fato, vamos sofrer. Agora, o problema não é o sofrer, o problema é aguentar em Cristo e não desanimar depois de sofrer. Porque como o pastor pregou hoje na igreja de manhã, o sofrer, você vai sofrer, é inevitável. Você vai passar pelos vales da sombra da morte. Mas você vai passar, você não vai ficar nele. Existem muitos vales da sombra da morte que a gente vai passar pela vida. O importante é não desistir e continuar pregando o Evangelho de Cristo. Porque quanto mais vale eu passar, mais significa que a minha pregação é verdadeira. E mais glorificando a Cristo eu tô com a minha vida. Vamos lá. Parar aqui para ver vocês. Pastor Anil. Fala, pastora. Tia Paula, tudo bem, gente? Então vamos lá. Dei uma pausa aqui para falar com vocês. E amém, é isso aí, vamos lá. Então eu tenho que entender que por Cristo eu passo pela morte todos os dias. Eu não tenho que ter medo da morte por Cristo. Pelo contrário, eu me entrego à morte por Cristo. Porque o meu viver é Cristo. Paulo já dizia isso. E isso é muito importante. Porque se hoje
a gente já pensa assim, lá atrás, Pedro já ensinava sobre isso. Em 1 Pedro 2, 12 e 19. Vamos ler então, abre a Bíblia de novo. 1 Pedro 2, versículo 12 e versículo 19. Vocês podem ler depois tudo, mas que eu peguei esses dois versículos porque o texto é muito grande. Vamos lá. Pedro diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Caraca, esse texto é maravilhoso. 1 Pedro todo é maravilhoso. Mas é muito legal porque aqui o Pedro está falando com os cristãos que estão sendo perseguidos. Eles estão sofrendo perseguição. E estão sofrendo perseguição severa. E em vez de Pedro falar assim, não, vamos meter o louco, você falando todo mundo, botar fogo em todo mundo, Pedro fala o seguinte: vivam de maneira honesta entre os que não são salvos, entre os que não creem, para que tudo aquilo que falam mal de vocês, no dia final, isso glorifique a Deus. Para que vocês sejam indesculpáveis diante deles. Aí Pedro termina: porque é agradável que alguém, por causa de Cristo, por causa da consciência para com Cristo, sofra agravos, padecendo, morrendo injustamente. Porque a gente tem que entender que não é meu nome que está em xeque. Não é o Mateus que está sofrendo e precisa ser defendido. Quem está sofrendo, o nome que está em jogo é o de Cristo. E eu não preciso defender o nome de Cristo. Ele é Deus. Ele se defende. Então eu morrer por ele, eu falo assim: Senhor, eu vim até aqui por você e morri por você. Para ele, eu estou glorificando o nome dele. Eu padecer, eu morrer injustamente, para Cristo é glorificar o nome dele. Porque no dia final, no dia do juízo, eu vou ser indesculpável. Porque em nada eu errei. E o tempo inteiro eu estava glorificando o nome de Cristo. E Pedro ensina isso para o pessoal daquela época. E hoje não é diferente. Naquela época estamos sofrendo perseguições de morte. E hoje eu falo para vocês a mesma coisa. Continuem a pregar o evangelho sem medo, porque padecer justamente por Cristo é glorificar o nome dele. Entendeu? Não deixem que achem brecha em você, mas sempre vivam honestamente entre os que não acreditam, para que em nada, eles possam vir te difamar. E em tudo sempre glorificando o nome de Cristo. E isso é forte, galera. Isso é muito importante. Então, a gente já aprendeu que em todo momento somos levados à morte por Cristo. Mas a pergunta é, por quê? Sabendo disso tudo, porque tudo que eu falei até agora, nada é novidade. Nada aqui é novidade. Tudo que eu falei até agora é palavra de Cristo na Bíblia. Tudo que eu falei até agora podemos abrir, ler e entender e o Senhor revelar a nós. Então, por que hoje eu tenho que trazer para vocês o tema covardia no corpo de Cristo? Porque mesmo a Bíblia falando tudo isso, mesmo Paulo ensinando a gente, mesmo Pedro passando pela mesma situação que a gente muito tempo atrás e nos ensinando hoje em dia, por que hoje a gente tem que continuar insistindo com o corpo de Cristo? Não seja covarde, seja luz em tempos de apostasia. O porquê é um fato só. Porque hoje a igreja de Cristo não enxerga ao Cristo ressurreto. Nós não enxergamos aquele Cristo que ressuscitou no terceiro dia. A gente acha que a morte de Cristo parou quando ele morreu. A igreja não consegue entender que o plano de Cristo era morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Que o plano de Cristo não acaba quando ele morre sepultado. Pelo contrário, ali é só o início. Então hoje a gente se amedronta. Eu me amedronto muitas vezes e não tenho coragem de fazer porque eu não enxergo a Cristo ressurreto. Eu não enxergo a Cristo que veio e venceu o pecado. E esse é um problema na igreja. Esse é um problema nas nossas vidas e na minha vida. Vamos lá. João 20, versículo 18 até o versículo 20. Vamos lá, diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado,
Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Agora, beleza. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, passa por esse texto e não vê a complexidade e como Deus fala através dele. Porque olha o momento, olha isso. Cristo foi morto e sepultado. Logo, Maria Madalena e alguns discípulos vão lá chorar as mágoas no túmulo de Jesus. Chegando lá, a tumba está vazia. Maria Madalena corre chorando, chega para os discípulos, roubaram o corpo de Jesus e tudo mais, blá, 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 beleza. De repente, Jesus, ressuscitado, chega a Maria Madalena e fala assim, olha só, eu tô aqui. Vai e fala para os discípulos que eu ressuscitei. O que ela vai e faz? Ela vai e conta para os discípulos que Jesus ressuscitou. Nisso, você espera, uau, já que ela viu Cristo ressuscitado e contou para os discípulos, todos eles agora estão alegres, felizes e vão sair pelo mundo pregando o evangelho. Errado. O que eles fizeram? Mesmo Maria Madalena falando isso para os discípulos, como a gente lê no versículo, eles depois disso foram, se ajuntaram em uma casa, trancaram suas portas e com medo dos judeus ficaram lá dentro. Mesmo com a notícia de que o rei tinha ressuscitado, que Jesus venceu a morte, os discípulos, com medo dos judeus, se trancaram em 4 paredes. E foi necessário Jesus atravessar as paredes e falar assim, galera, a paz seja convosco, eu tô aqui. Porque os discípulos estavam com medo. Medo do que os judeus iam pensar. Medo de achar que roubaram o corpo de Jesus. Medo de como ia ser aquele bando de maluco que andava com um cara barbudo, que pregava umas coisas malucas. O cara morreu, e agora? Os discípulos estavam com medo. Medo do que isso ia acarretar para eles. Se trancaram em 4 paredes, mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado. Aí você acha que acaba aí? Claro que não. Vamos em Marcos 16, de 9 a 18. Olha o que diz em Marcos 16. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes chorando. Marcos aqui fala de novo. Maria Madalena viu Jesus e foi anunciar aos discípulos. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E olha o que os discípulos fizeram. Não creram na palavra da Maria Madalena. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam no caminho para o campo, os 2 no caminho de Emaús. E, indo estes, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda esses creram. E aqueles 2 do caminho de Emaús também falaram para os discípulos, olha, vimos Jesus, e mesmo assim os discípulos não creram que Jesus havia ressuscitado. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes o rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E Jesus precisou atravessar uma parede e mostrar a sua cara de reprovação, exortar os discípulos, falando assim, por que vocês não creram no que eles falaram? Por que vocês não creram primeiramente em mim e depois neles? Vocês não acham que eu sou suficientemente capaz de vencer a morte? E é isso que Jesus fala para os 11, que estavam todos reunidos. Então a gente vê que claramente o fogo daqueles discípulos estava se apagando. Aqueles discípulos, os 12 que viveram com Cristo, viram maravilhas, viveram milagres. Pedro, que foi usado por Deus, revelação de Deus para ele. Eles que andaram sobre as águas com Cristo, viram multiplicações de pães de peixe, ensinamentos do próprio Jesus. Todos eles, depois que Cristo morreu, todos eles ficaram desolados, sem saber como agir, sem saber o que fazer. Todos eles perderam a identidade, todos eles ficaram tristes, todos eles começaram a ir para o seu canto, outro para lá, e quando descobriram que o corpo de Jesus sumiu, ficaram aterrorizados, porque não sabiam mais o que fazer. Foi preciso então Cristo ressuscitar, atravessar uma parede e falar assim, meu Deus, o que estão fazendo? A gente não viveu juntos esse tempo todo? Eu não falei que eu ia ressuscitar? Eu não falei que minha obra não para? Então vai, faz a minha obra. Tanto que logo depois que Jesus entra em Marcos, fala sobre isso.
E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aquele versículo continua. É o versículo padrão que a gente usa quando fala de missão. Então, Jesus falou assim: caramba, vocês não entenderam ainda que a obra não acabou? Pelo contrário, ela só começou? Por que então vocês estão parados, chorando, com medo, sem identidade, quando na verdade eu sou a sua identidade? Eu, Cristo Jesus, sou a identidade de vocês. E eu quero usar vocês para ir. É exatamente isso. O quadro daquela tempo com aqueles discípulos é o quadro que a gente vive hoje na Igreja de Cristo. Hoje, a Igreja de Cristo, por não enxergar Cristo ressurreto, se esconde em quatro paredes, fica chorando pelos cantinhos, tem medo de anunciar o Evangelho de Cristo, porque não enxerga Cristo ressurreto. A igreja hoje acha que o se converter é o ponto final. Ah, me converti, acabou. Conhecer a Cristo, já acabou. Agora não tem mais o que fazer. Ah, fui salvo, graças a Deus. Agora é só oba-oba. Ah não, me converti, chorei, coração tremeu, ai que arrepio. Agora eu vou ter milagres na minha vida. Só que pelo contrário. Quando você se converte e é salvo, esse é só o ponto de partida, não é o ponto final. Até a sua conversão você não era ninguém. Depois da sua conversão é o ato 1, é o ano 0 da sua vida. É dali pra frente com Cristo. Mas as pessoas por não entenderem o sacrifício de Cristo, as pessoas por não entenderem o que Cristo fez por elas, quando se convertem e vê que a vida não é oba-oba, ficam chateadas. Ficam sem identidade. Ficam sem saber o que fazer e se perdem em filosofias humanas. Por isso que é necessário que a gente pregue a salvação e o arrependimento, para que possamos começar a enxergar a Cristo ressurreto e entender que aqui é o ponto de partida e não o final das nossas vidas. Então, é o seguinte, eu não estou falando que Deus vai atravessar a parede, Jesus vai atravessar a parede aqui do meu quarto agora e falar comigo. Não, mas Cristo pode atravessar a parede do teu coração. E ele vai. Ah, vai. Porque o Senhor, ele invade teu coração. Porque, por exemplo, quando Deus fala o seguinte: eis que estou à porta e bato, e quem abrir eu entrarei e cenarei com ele. Esse, para mim, não é um versículo sobre só salvação. Mas é um versículo que cabe para quem é salvo também. Porque depois que eu fui salvo, o Senhor está tentando se mostrar ressurreto. O Senhor está tentando se mostrar o propósito dele para sua vida. E você e eu e a igreja, incrédulo, sem saber o que fazer. E Deus quer invadir a parede do coração e falar assim: meu querido, vai, pega fogo e vai. Sabe, só para de ter medo e fala do evangelho, vive o evangelho, leia o evangelho. É isso que ele quer. Ele precisou atravessar a parede de um quarto para atear fogo nos discípulos. E hoje ele tem que atravessar a parede dos nossos corações de pedra, que precisa amolecer para que Cristo viva em nós e nós possamos começar a enxergar a Cristo ressurreto. E não um Cristo que morreu numa cruz e acabou ali. Não, pelo contrário, só começou ali. Então não adianta a gente viver a Cristo só de ouvir falar. Ah não, porque eu ouvi que Cristo é amor. Ah não, porque eu ouvi que a graça é de Cristo. Ah não, porque eu ouço de... Não. A gente tem que começar a viver a Cristo de viver com Cristo. Eu não posso mais viver a Cristo só de ouvir falar, mas de presenciar, de sentir a tua presença, de sentir a glória de Cristo em mim, de ter Ele comigo. É isso que eu preciso. Elizabeth, Ninka, tudo bem, gente? Paula. Fala, Paula. É isso aí, dei uma pausa aqui pra falar com vocês. Amém, vamos lá. Então, eu só vou começar a ter uma vida livre da covardia de Cristo, sendo luz em tempos de apostasia, quando eu parar de só ouvir falar de Cristo e começar a enxergar Cristo ressurreto e viver a ressurreição de Cristo na minha vida. Eu tenho que parar de ouvir falar que Cristo ressuscitou no terceiro dia e começar a viver esse sacrifício na minha vida. Porque se o sacrifício de Cristo, o que ele fez, não tiver impacto na minha vida, eu estou jogando o sacrifício no lixo. O que adianta eu falar que me converti se o impacto do seu sacrifício, do seu sangue, não gera em mim mudança? Então eu não me converti. E isso é a verdade. A gente só vai conseguir parar de ter medo dos outros e entender de Cristo quando eu começar a querer. Tem que querer.
a viver ao Cristo ressurreto. Fora isso, se a gente não tivesse mentalidade, não deixar Cristo quebrar as paredes do nosso coração, não deixar Ele incendiar meu coração e não começar a enxergar Ele como ressurreto, aquele que venceu a morte e hoje nos salva pela graça, eu vou sempre ser aqueles discípulos chorões em quatro paredes. Sempre. Então, Pedro continua em 1 Pedro 2 e fala assim: pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. O que ele está falando? Galera, preste atenção. O sacrifício de Cristo é algo sem palavras, sem precedentes. Eu, um mero pecador, miserável que sou, um Deus todo-poderoso, soberano, que morreu numa cruz por mim para que eu pudesse me adentrar à sua glória, não tem nem palavra para escrever isso. Então, por favor, Pedro, mano, não pegue esse sacrifício e jogue no lixo. Se Cristo te libertou para você sair das amarras do pecado, use essa liberdade em Cristo para viver a Cristo e não para viver o mal. Use essa liberdade em Cristo, use essa graça, a glória do Todo-Poderoso para viver para Ele e não para viver longe dele. É isso que Pedro fala pra gente. Então, só reconhecendo Cristo como ressurreto e enxergando o tamanho da proporção desse sacrifício de Cristo na minha vida, que eu vou começar a deixar de ser covarde e passar a ser luz em tempos de apostasia. Porque o que faz de mim, um jovem de 24 anos, deixar de lado algumas coisas para ir em missão? O que faz de mim não me preocupar tanto com as minhas notas da faculdade, sabendo que Deus vai me honrar, e ir para a África? O que faz da minha família a abrir uma associação missionária para honrar o nome de Cristo? O que faz com que a Paulo e o Rafael, que já pregaram aqui, começarem um trabalho na Jordânia? O pastor Kalene, a pastora Valber, a Diana, um trabalho na África? O que faz de vários preletores aqui nessa conferência se entregarem pela vida por Cristo e exercerem ministério sem ganhar nada em troca, sem receber nada em troca, mas por amor a Cristo? O que faz de nós termos essa visão? A única coisa que nos dá essa visão é Cristo Jesus. Eu não vou para a África para meu nome ser exaltado. Eu não criei o ID, minha família criou o ID para o nosso nome ser exaltado. Eu não chamei aqui o Rafael, Paulo, Kalina e Diana e fizemos essa conferência para o nosso nome ser exaltado. Mas pelo contrário, para que em tudo que nós possamos fazer e viermos a fazer, o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Em nenhum momento aqui a gente quer exaltar nossos nomes. Pelo contrário, a gente quer fazer com que vocês enxerguem a glória de Cristo e que vocês sejam os próximos a estarem aqui falando. A gente quer que vocês reconheçam o propósito de Cristo na vida de vocês e vocês sejam próximos a ir para a África, Jordânia, até os confins da terra. Porque é muito bonito a gente ouvir isso. Ai, Deus, realmente, profetizo. Ah, não, ele vai, eu não vou. Para! Deus não chamou só alguns, chamou todo mundo. Se você está aqui ouvindo essa palavra hoje, é para você ser o próximo a fazer alguma coisa. Não é só sempre ouvir uma pregação, mas é para você pregar. Não é sempre receber, é para você dar. E tudo isso que você faça para glorificar o nome de Cristo Jesus. Então, o que faz 12 malucos, pescadores, cobradores de impostos, homens simples, pararem tudo que eles fazem para seguir um cara e começar a pregar o evangelho onde for? Sabe o que faz isso? O que faz isso acontecer não é nome, não é dinheiro, não é poder, é Cristo Jesus. É simplesmente Cristo ressurreto, é Cristo ressuscitado, é o propósito de Deus nas nossas vidas. E é isso que me faz fazer missão e glorificar o nome de Deus. E é isso que me faz exercer ministério. É isso que me faz preparar essa palavra para falar com vocês. Eu não quero que vocês reconheçam Mateus, mas que essa palavra toque nos seus corações como tocou no meu. Que Cristo seja glorificado através do que eu faço, do que vocês forem fazer. É por isso que a gente faz o que faz. Então, a mudança radical só acontece quando a gente começa a enxergar Cristo. E não vai enxergar a viver. Você começa a perceber que é tudo um passo a passo. Lá atrás a gente começou na covardia, na apostasia.
O primeiro passo é se converter. O segundo passo é reconhecer o sacrifício. O terceiro passo é reconhecer que é pecador. E por aí vai. Sou pecador, a graça de Cristo me salva. A graça de Cristo me salva, eu preciso viver a Cristo ressurreto. Deixar a covardia de lado. E esse passo a passo é para sempre. Eu não posso aceitar ser morno em Cristo. Eu não posso aceitar decorar 3 versículos. Putz, sou muito crente. Para! Decorar versículo não é parâmetro para você ser crente ou não. É pelos frutos que você conhece a árvore. Eu quero ver as suas obras em Cristo. E são essas obras em Cristo que vão dizer que você é de Cristo. Porque se você não tiver obras em Cristo, se você não representar Cristo no seu viver, é como Paulo falou, eu nem servo de Cristo sou. Então nossa preocupação não é nem mais ser covarde, é deixar de ser covarde e começar a agir em Cristo Jesus. Vamos lá. Beleza. Cadê o próximo versículo? Beleza. Então, quando Cristo atravessar as paredes do seu coração, do meu coração, e começarmos a viver um Cristo ressurreto, eu vou deixar de achar que eu tenho que ir para um acampamento, eu tenho que buscar o Senhor no monte e tudo mais, eu tenho que fazer isso para achar a Deus. Não, esse acampamento, o monte, vai ser mais uma coisa no seu cotidiano com Cristo. Por que eu digo isso? Porque quando eu era mais novo, eu comecei a fazer missão pro Nordeste, pra Amazônia. Eu ia pra lá e meu coração queimava. Eu ficava, meu Deus, é muito bom, a missão é muito bom fazer isso, muito bom fazer aquilo. E tipo assim, era 7 dias direto e só glória, poder, unção. Era, céu descendo na terra, chorava, era usado, tinha visão, Voltar pra casa, acabou, não tem mais, vou ficar triste. Falei, bom. Aí meu pai, falei assim, pô pai, se eu pudesse, eu vivia só de missão. Porque é só na missão que eu sinto o presente de Deus. Porque, poxa, é muito legal você vai em missão sem o presente de Deus e quando eu volto pra casa que eu não sinto. Aí ele falou assim, filho, o difícil mesmo é você sentir e viver. Porque na focado, 7 dias direto. E quando você volta, a sua missão é aqui. E aqueles que vão e ficam, a missão deles é lá. O difícil da gente é viver Cristo no nosso cotidiano. É deixar de ter eventos esporádicos, onde nesses eventos, o céu desce na terra. E começar a fazer o céu descer na terra todo dia no teu quarto, no meu quarto, de joelho no chão. É parar de ter eventos, conferência multinacional, sei lá o que, onde, porque lá toca a trombeta, o céu desce. Cara, para de buscar evento e começa a buscar a Deus dentro do teu quarto. É muito mais difícil você buscar Deus no teu cotidiano do que você ir para eventos assim. Esses eventos são bons, mas não tiram o mérito de você buscar Deus no seu cotidiano. E é por isso que muitos de nós somos covardes, porque a gente só busca e sente a presença de Deus em eventos esporádicos. E nunca nem abrimos a Bíblia, nem ajoelhamos para orar durante o nosso dia a dia. E eu falo isso porque eu sei que é difícil. Eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Tem dia que eu fico um mês lendo a Bíblia, tem dia que eu falo um dia ou outro. É difícil, mas é uma luta constante. Mas se eu nem tentar, aí que eu não saio do lugar. Então vamos lá. É isso que me faz deixar de ser um covarde, deixar de ter medo e me posicionar em Cristo. É isso que me faz servir a Cristo. 2 Timóteo 4, Paulo fala assim: que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, exorte, repreenda com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O que Paulo fala aqui, claro, haverá um tempo que na própria igreja eles não vão aguentar essa doutrina. Se o mundo lá fora já não aguenta essa doutrina, não aguenta falar de Cristo, não aguenta do Evangelho, se o mundo lá fora já está assim, vai chegar uma hora que o próprio corpo de Cristo não tomar cuidado, vai estar assim.
Porque eu, como corpo de Cristo, não aguento ouvir que sou pecador. Ai, não, eu pecador? Ah, não, eu não peco. Eu sou perfeito. Jesus me ama. Deus é amor. É pela graça. Ai, somos Deus na terra. Ai, a graça me alcançou. Para. A graça te alcançou porque você, como eu, é um pecador. Isso é a base. De novo, é a base. Então, em tempo e fora de tempo, pregue o evangelho. Pregue o arrependimento. Pregue a salvação. Sempre lembrando, nós somos pecadores. Eu não preciso, um parêntese, acusar o pecador do seu pecado. Eu não preciso jogar na cara dele o pecado que ele faz. Nem jogar na minha cara o pecado que eu faço. Mas eu preciso, é uma coisa, entender. Eu sou pecador, ponto. Todos nós somos pecadores. Isso é um fato. Eu não posso esconder isso. Porque sem isso, não há salvação. Porque se eu não reconheço que sou pecador, eu não preciso de Cristo. E é isso que acontece hoje nas igrejas. Hoje, as igrejas preferem falar sobre prosperidade, coaching, vitória, do que falar de Cristo. Só que prosperidade e vitória já é uma geração atrás. Eu acho que hoje, nossa geração, na minha geração, na juventude, não é mais amor, não é mais vitória e prosperidade. É graça e amor. Uma graça sem consequência e um amor fora de contexto. Hoje, tudo te faz bem, porque Jesus te ama. Hoje, tudo eu posso, porque a graça me alcançou. E ninguém fala de arrependimento, ninguém fala de pecado, ninguém fala mais sobre sofrer por Cristo, ninguém fala mais sobre sofrer aflições para glorificar o nome de Cristo, ninguém fala mais sobre arrependimento. Cadê as obras mortas? Eu te amo, mas eu preciso que você se arrependa. Por eu te amar, eu quero que você se arrependa. Por eu te amar, eu quero que você entenda que você é pecador. Por eu te amar, eu quero que você seja salvo. Encontre Cristo Jesus como eu encontrei. É isso que eu quero pregar. E não, eu te amo. Jesus também te ama. Todos felizes. Não. Isso é um problema nos dias de hoje. E o nosso dever como igreja, o último ponto dessa palavra, é conhecer a Cristo intimamente. Chegamos no ponto aqui. Porque tudo que eu falei até agora é realidade, está na Bíblia e nós precisamos. Só que eu só vou enxergar a Cristo ressurreto, que venceu a morte, se eu conhecer a palavra. Do que adianta eu falar que enxergo a Cristo ressurreto se eu não conheço a palavra? Calma aí que deu problema aqui. Voltou. O que adianta eu falar que Deus é amor se eu nunca li sobre Deus? O que adianta eu tentar pregar o evangelho se não sai nada porque eu nunca li o evangelho? Eu acho que existe até gente que acha que evangelho é uma palavra, não sabe que evangelho está na Bíblia, que o evangelho é a própria palavra. De tão fora de órbita que o cara tá. Então, a gente só prega com convicção, só prega com autoridade, só fala de Cristo e enxerga ele ressurreto, se pararmos, abrimos a palavra e falar assim: Deus, Senhor, Jesus, fala comigo. Fala comigo. Revela a mim a tua palavra. Sê comigo. Abre a Bíblia, irmão, e devora. Para com o papo de que o Velho Testamento é chato. Eu sei que um monte de gente aqui acha que o Velho Testamento é chato. Vários jovens, não entendi nada. Para. Vamos tentar se aventurar. Vamos tentar ler a Bíblia. A Bíblia toda é uma só e aponta para única pessoa, Jesus. Eu não tenho que pegar só os evangelhos, só Atos, só Mateus, Marcos, só as cartas de Paulo. Não, eu pego de Gênesis a Apocalipse e eu leio tudo. Tudo aponta para Jesus. E se eu desmereço o Antigo Testamento ou alguma outra carta e leio mais uma do que outra, eu tô errado. Porque Deus quer usar Juízes, quer usar Ruth, quer usar Êxodo para falar com você, para que você seja exemplo para essa juventude de hoje. Não despreze a Bíblia. Pelo contrário, devore. É difícil no começo, é que nem fazer academia. É difícil, dói, mas se você não fizer, você nunca vai melhorar. Então temos que começar a ler a Bíblia. E só ler na Bíblia que o Cristo ressurreto se revela a nós. Cristo morreu numa cruz. E a gente só vai entender esse sacrifício quando lermos a Bíblia e ele se revelar a nós. Eu falando com você é uma coisa, agora ele no seu coração é outra.
Ele, quando você lê a palavra, queimando o seu coração, revelando a sua vontade a você, é outra coisa. Eu falando com você, ele agora está queimando no seu coração. Ele está falando com você. E essa queimação no coração, esse fogo, vai acontecer sempre que você pegar a sua Bíblia e ler a Bíblia. Orar falando, Senhor, me dá a revelação da tua palavra. Porque nada adianta eu ser uma geração que entende que sou covarde, ser uma geração que entende que preciso chegar a Cristo reto, se eu não abrir a minha Bíblia. Hoje as pessoas não abrem a Bíblia. E tem mais. Nos jovens, abrir a Bíblia está virando agora conceito e status. A pessoa começa a fazer teologia para ter status. Cara, para! Bíblia não é status, Bíblia é salvação. Teologia não é status, é salvação. Se você faz teologia só para aparecer e querer se mostrar, meu querido, coitado de você, porque se você não usa esse instrumento para salvar vidas e só usa para aparecer, meu querido, para! O Senhor quer te usar e a Bíblia não é um adereço para você falar que é melhor que os outros. É um adereço, é um instrumento de salvação de vidas. Arrancar vidas da morte eterna e trazer para a luz. E isso é ser luz. Eu não faço teologia para aparecer. Eu faço para aprofundar, para eu ter mais base, para conseguir pregar o evangelho e para Deus me usar. E esse é o propósito de Cristo. É assim que a gente enxerga ao Cristo ressurreto. Só assim. Se eu nunca abrir a minha palavra e nunca ler a palavra de Cristo, eu nunca vou enxergar a Cristo ressurreto. Agora, olha a mudança de vida, hein? Olha a mudança de vida. Pedro era um dos discípulos. Pedro da Bíblia. Grande Pedro de Jesus, Pedro. Pedro era um discípulo da Bíblia que estava lá com eles. Pedro é um que não acreditou. E ainda mais, Pedro foi mais difícil. Porque depois disso tudo, Jesus ainda teve que ir à praia com Pedro e falar assim, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro foi tão difícil que lá atrás, quando estava andando com Jesus, falou assim, Pedro, sobre essa rocha eu edificarei minha igreja. E mesmo assim, estava lá ele, com medo, chorando, covarde, voltando a pescar. Mesmo Pedro, vivendo tudo que viveu, voltou a pescar. Jesus teve que ir até ele e falar assim, Pedro, para, vai, e seja usado como eu te chamei, Pedro. Depois que Pedro teve esse balançar de Cristo, falou assim, realmente, ele literalmente foi a base da igreja. Ele literalmente viu Cristo ressurreto e foi que foi, e ateou fogo em muitos corações, e foi usado por Cristo de modo inimaginável. Muita gente acha que só Paulo foi usado, porque a Bíblia tem muitos casos de Paulo, mas Pedro foi a base da igreja. E Pedro, lá em 1 Pedro, ele fala isso pros irmãos da época. Ele fala o seguinte, galera, não tenham medo de sofrer por Cristo, não tenham medo de sofrer perseguição. Antes, vocês eram um povo sem identidade, agora sua identidade é Cristo. Olha a mudança de vida. Um homem que não tinha identidade, um homem que voltou a pescar, um homem que não sabia o que fazer depois que Jesus foi morto. Quando enxergou a Cristo ressurreto e Cristo falou ao seu coração, ele virou o oposto. Agora ele ensina aos irmãos a não terem medo. Ensina aos irmãos a não perder a identidade. Ensina aos irmãos que sofrer por Cristo é glorificar o nome dele. Então aquele Pedro que estava com medo chorando, é o mesmo Pedro que depois ajuda aos irmãos das igrejas perseguidas daquela época. Nero bota fogo em Roma, os cristãos começaram a ser perseguidos, e Pedro fala, não se deixem levar por isso, continuem firmes na sua fé, a sua identidade é Cristo, sofrer por Cristo é glória. É o mesmo Pedro. Aí você pergunta, meu Deus, o que aconteceu? Ele teve que ir para um culto para saber... Não! Não, para você ter a mesma transformação que Pedro teve, é simples. Terminar a conferência hoje, vá pro teu quarto, abre a Bíblia, lê 1 Pedro, lê Atos, lê Mateus, Marcos, Lucas, João, e vê se Deus não vai fazer em você a mesma coisa que fez com Pedro. Porque o que está na Bíblia não é exemplo do que passou, é real.
É exemplo do que está acontecendo e que vai acontecer. Então aquele Pedro covarde que estava chorando foi o Pedro que foi usado. Então a pergunta é: como ser luz em tempos de apostasia? Bem simples. Deixa a covardia de lado, abre a sua Bíblia, ajoelha no chão e ora. Simples, não tem fórmula mágica, é lendo a palavra de Cristo. E isso é forte, porque em Colossenses 1, 26, 27 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto a seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O que Paulo está falando aqui? Galera, o mistério que estava oculto antes foi revelado em Cristo. E que mistério é esse? Que mistério é esse que foi revelado? Cristo Jesus em mim é a esperança da glória. Esse é o mistério que foi revelado, que hoje nós temos o dever de continuar propagando a salvação, o arrependimento dos pecados e falando: Cristo em mim é a esperança da glória. Então, para finalizar, eu falo para vocês: nós vivemos numa época em que a covardia no corpo de Cristo tá braba. A gente começa a pregar o evangelho da verdade para homens e mulheres de mentira. A gente começa a ver situações em que a palavra de Cristo é deixada de lado. E essa revelação de que Cristo em nós é a esperança da glória nunca é pregada. Por isso que não existe fórmula mágica para sermos luz em tempos de apostasia. O que existe é sacrifício de Cristo. O que existe é o arrependimento dos nossos pecados. O que existe é a revelação de Cristo em nós. Isso eu só alcanço se eu buscar. Isso eu só alcanço se eu querer. Então, vamos começar a entender que a base do evangelho é o plano da salvação. Todos pecaram, Deus enviou seu Filho, o sacrifício de Cristo me salva e agora temos a vida eterna com Cristo e propagamos a glória dele através das nossas vidas. Esse é o plano da salvação. Isso que eu preciso viver. Qualquer coisa diferente disso que tem sido pregada por aí, pode jogar fora. Qualquer coisa que saia do evangelho, que não pregue arrependimento de pecado, não pregue salvação em Cristo e não pregue graça em Cristo Jesus, que não glorifica o nome dele, joga fora. O ideal é que nós, como igreja, sejamos maduros na fé. Como Paulo fala, não vou lançar sobre vocês, de novo, o básico da fé. Vocês têm que saber o básico, para poderem se aprofundar. E que básico é esse? Arrependimento e salvação. Arrependimento das obras mortas, salvação em Cristo. Esse é o básico. Se nós temos dificuldade de pegar o básico, caramba, a gente está muito perdido. Então nós, como igreja, precisamos começar a ser maduros na fé. Começar a ser maduros na nossa convivência com Cristo. Enxergar a um Cristo glorificado, ressurreto, vivo, que vive em nós e que nós glorificamos Ele dia a dia com a nossa vida. Só assim que eu vou ser luz. Só assim que eu consigo ser relevante em tempos de apostasia. Só Cristo salva. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só por Ele eu deixo de ser um covarde para ser usado glorificando o nome de Cristo. Amém? Amém. É isso, galera. Agora eu não sei quanto tempo eu tô falando. Eu vou dar um tempinho para vocês, se quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Já tô a 58 minutos falando, eu acho, né? Mas eu vou deixar aqui uns 3 minutinhos a mais. Qualquer coisa, tamo aí. Se alguém quiser falar alguma coisa também, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, eu vou ler aqui nos comentários também, né? Porque tempinho bom pra gente. Meu irmão aí. Valeu, João. Meu namorado, beijo. Priscila, é verdade, Priscila. Dobrar o joelho no quarto é a fórmula. A gente esquece da nossa fórmula, que é o essencial, é o básico. Se a gente não ora, não lê a Bíblia, quem a gente vai ser na vida? Ninguém. Aleluia. A igreja precisa pregar que o inferno é real. Precisa pregar que a morte eterna é real. Precisa pregar que o pecado é real.
Tá brabo hoje. Teologia não é status. Isso aí. Amém, galera. É isso aí. Bom, muito bom ver vocês participando. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Tem mais 10 minutos? Eita, 10 minutos ainda. Eu acho que eu fui muito enxuto no que eu falei. Mas amém. Espero que a palavra de Deus tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o meu. Em vários momentos, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou no meu coração de maneira muito boa. E eu acho que é assim que a gente deve viver. Se o que eu falo, o que eu prego, não toca a minha vida, como que vai tocar na vida dos outros? Se o que eu preguei agora eu não sinto, eu não vivo, de que adianta? Eu preciso, antes de pregar, viver. Essa palavra que eu peguei pra vocês hoje, em vários momentos, o Senhor falou comigo, eu chorei, eu orei, eu agradeci a Deus. Então, é isso. É a palavra que eu falo gerando mudança em mim, para que através dessa palavra, Cristo gere mudança em vocês. E a igreja precisa saber disso. Cada um de vocês que estão me assistindo, cada uma das 3.000 pessoas que estão no grupo, precisa primeiro gerar mudança em você, para que você possa gerar mudança no próximo. Ele é muito engraçado. Obrigado, Cleide. Valeu. É isso aí, a igreja está escolhendo. Cristo em nós, exatamente isso. E a gente não pode esquecer disso. Que a gente esquece que é Cristo em mim a esperança da glória. Não sou eu, não é minha igreja, não é meu pastor, não é a bandeira que eu levanto. É Cristo em mim a esperança da glória. O meu pastor é bênção na minha vida para me ajudar. A minha igreja é bênção na minha vida para me ajudar. Mas a salvação é só em Cristo. E a glória é só para Cristo. Então, galera, é isso. Sejamos todos mudança. Vamos começar a ajoelhar, orar a Bíblia, para que possamos na nossa vida viver a Cristo. E o viver a Cristo é em todas as áreas da nossa vida. E isso é missão. Isso é conferência missionária. É isso que a gente tem que viver. Missão não é só você viajar para outro país. Missão é você fazer isso. É orar e ler a Bíblia todo dia. É falar, Deus, o que eu vou usar? E ser usado. Isso é missão. Isso é ir, ser enviado a pregar o evangelho a toda criatura. Entendeu? Amém. Isso aí. Beleza. Então, galera, para terminar então, vou terminar aqui com meus 4 minutos a mais, acho que falta. Eu quero deixar com vocês, então, um desafio. E isso é muito importante. Porque o que adianta o nosso coração queimar se eu não compartilho isso com os outros? O que o Senhor me dá, Ele me dá para que eu possa abençoar vidas. O que o Senhor me dá para que eu possa usar no reino. O que o Senhor me fornece, Ele me fornece para que eu possa ajudar e investir na obra. E nós estamos com um projeto de implantar um novo refúgio. Mais escolas de refúgios. Se vocês não conhecem, nossa associação ID, Missão ID, tem um trabalho de implantar escolas de refúgio por aí. Em parceria com outras missões, e por aí vai. E nós estamos em parceria hoje com o pastor Kalene, Mãos para Nações. E nós estamos com o objetivo de lançar mais um refúgio. E o que seria lançar mais um refúgio? Lançar mais um refúgio é conseguir construir uma nova escola para abençoar vidas de novas crianças. Para que a palavra de Cristo, que tudo que eu falei até aqui agora, para que a palavra de Deus seja glorificada através desse trabalho. E através desse trabalho, por você. Porque missão, além de você ir, é você contribuir. E quando eu falo isso, muita gente fala assim, não, eu não vou contribuir não. Mas caramba, se Deus te deu, por que não investir no reino? Porque você doando para missões, você está fazendo o nome de Cristo ser glorificado. Então eu convido você e te dou esse desafio. O projeto é tijolinho por tijolinho. É a gente conseguir construir uma nova escola. Nós temos 3.000 pessoas no grupo. Uma delas doar R$20, só R$20, a gente consegue construir uma nova escola refúgio. Mas o mais importante, diga que eu não estou procurando dinheiro, não. O mais importante é vocês investirem também com oração e comprometimento. Se não tem como doar, não precisa. Mas ore, sempre seja oração no seu quarto, orando pelos missionários aqui do ID, orando pelos missionários que falaram aqui no ID, por todo esse trabalho. Mas além dessa oração, se você puder, contribua com R$20. Porque esses seus R$20 vão fazer o nome de Deus ser glorificado naquele lugar, para aquelas crianças.
Então, gente, que essa palavra de Deus possa estar nos nossos corações. Não se esqueça de estar sempre orando e gerando mudança em você e orando também pelos trabalhos que são feitos. E sempre que puder, ajude, oferte. Porque o que o Senhor te dá, Ele te dá para que você possa investir no reino. Investir no reino em todos os aspectos. Na sua vida, no seu ministério, na sua igreja e em missões locais e transculturais. Então, seja participante da obra orando e contribuindo. Valeu, galera? Deus abençoe vocês. É isso. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês como falou ao meu. Espero que essa palavra tenha sido um fogo no coração de vocês, como foi ao meu. E que possamos sair dessa conferência mudados. Mas não porque a conferência mudou, mas porque Cristo falou aos nossos corações. E essa mudança gerada vai fazer com que eu aqueça mais e mais pessoas. E que eu pregue a verdade e não deturpe. Que eu abra minha Bíblia e fale da palavra e não de só sentimentos que eu sinto. Amém? Conto com vocês. Deus abençoe, galera. E é isso aí. Tamo junto. Valeu.